Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma aula de matemática e eu sou a professora Jéssica. Então já curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal. E o nosso tema da aula de hoje é áreas de figuras planas. Vamos começar pelo quadrado, tá gente? E qual a nossa definição de quadrado, gente? O quadrado ele é um quadrilátero, né? Possui 4 lados, cujas medidas são iguais e os ângulos possuem também a mesma medida. Então, como eu digo por aí, é um quadrado bem quadradinho, bem bonitinho. E a área, ela vai ser o produto da medida dos seus lados. Lembrando aí novamente o que é produto, gente, a multiplicação, tá? A multiplicação de seus lados. O quadrado não possui todos os lados iguais, então basta a gente saber a medida de um lado que a gente já sabe a medida de todos os outros. Então, a área do nosso quadrado vai ser o lado dele vezes o lado dele, que possuem a mesma medida, tá? Vou usar aqui como exemplo, bem mais simples para vocês verem. Vamos supor que o nosso quadrado, ele mede 2 centímetros. Então, o outro lado do quadrado também vai medir 2 centímetros. E a nossa área, então, vai ser determinada 2 vezes 2. Vamos obter, então, 4. Lembrando, tá, gente, que eu falei centímetros. Então, a nossa medida de comprimento tem que ser de acordo com o que a questão dá. Então, a nossa área desse quadrado, ele vai ser 4 centímetros quadrados. Estamos falando de quadrado, então centímetros quadrados. Vamos para mais um exemplo. Esse meu quadrado agora, ele vai possuir 12 metros de lado, tá, gente? Já deixa de ser um quadrado, aí é quase o tamanho de uma sala. Então, a nossa área vai ser 12 vezes 12, que é a medida do lado vezes a medida do lado. E 12 vezes 12, vamos obter o resultado de 144. Lembrando que eu falei metros, tá? Então, tem que colocar a medida da questão em formado, que vai ficar, então, 144 metros quadrados. Vou colocar algum exemplo, tá, gente? Como os alunos dizem, número com vírgula, número quebrado, mas são os números racionais, tá, gente? Que aí entra a parte dos decimais. Nosso quadrado aqui, então, vai ter 4,5 centímetros de lado. Então, aplicando a nossa fórmula da área, vai ficar 4,5 vezes 4,5. E aí, muitos alunos perguntam, tio, o que eu faço com essa vírgula? A princípio, esquece ela, tá? Vamos multiplicar, então, 45 vezes 45 para ver quanto que dá. Vamos obter o resultado aí de 2025. Mas aquela vírgula que eu mandei vocês esquecer, ó, volta lá pro começo da questão. 4,5 tem quantas casas após a vírgula? Só uma, né? Que é o 5. Mas a gente tá falando só dele? Não, a gente tá falando do outro 4,5 que também foi multiplicado. Então, depois da vírgula, nós temos aí, ó, 2 casas, tá? Então, a nossa vírgulazinha, que ela tá depois do 5, ela vai andar 2 casas para a esquerda, transformando, então, em 20,25. Então, gente, a nossa área do quadrado, muito fácil, difícil de esquecer, é só multiplicar um lado pelo outro e eles possuem os mesmos valores, então o resto tá moleza. E a gente vai ver agora a área do retângulo. Mas antes, vamos ver o que de fato é um retângulo, gente. Um retângulo é um quadrilátero, mas bem diferente do quadrado, né? Quando eu pergunto aos alunos, eles dizem assim, é o mais comprido. Exatamente, normalmente o retângulo ele tem 2 pares de retas paralelas, tá? Lembrando que nesse sentido é a vertical, nesse sentido é a horizontal. A área do retângulo é definida como base vezes altura. A base vai ser sempre a horizontal e a altura vai ser sempre, ó, vertical, né, gente? Altura para cima. Esse meu retângulo, ele vai possuir o meu comprimento de 5 centímetros e a minha altura de 2 centímetros. Vamos pegar, então, a nossa base e multiplicar pela altura. Então, a gente vai multiplicar aí o 5 vezes o 2. Vamos obter o resultado de 10. E a nossa medida de comprimento é centímetros, tá, gente? Então, a nossa área desse meu retângulo vai ser 10 centímetros quadrados. Então, gente, a nossa área do quadrado vai ser 2 números iguais e o do retângulo vai ser 2 números diferentes multiplicando, tá? Porque o retângulo ele é mais comprido e o quadrado tem todos os lados iguais. Determine a área de um campo de futebol cujas suas medidas são 95 metros e 70 metros. A nossa questão já deu as medidas de comprimento, né, gente? Tá falando de 2 medidas diferentes, que é 95 e 70. Então, é um retângulo. E vamos aplicar a fórmula do retângulo, que é a base vezes a altura. 95 vezes 70, fazendo aí a nossa multiplicação, vamos obter o resultado de 6.650 metros quadrados, tá, gente? Lembrar sempre de colocar a medida de comprimento ao quadrado. Muito simples, né, gente? A gente já viu a área do quadrado, do retângulo, e agora a gente vai ver o do triângulo. Tá, gente? A gente usa bastante eles na sala de aula. Agora acompanha aqui comigo. Se eu cortar esse nosso retângulo na diagonal, a gente vai obter 2 triângulos. Sendo assim, então, a nossa fórmula do triângulo vai ser base vezes altura, mesma forma do retângulo, dividido para 2. Então, a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. Lembrando que a base é o que fica embaixo e a altura vai ser sempre, gente, o ponto mais alto do triângulo, tá? A gente sabe que tem vários tipos de triângulos e a gente vai sempre encontrar o ponto mais alto dele para ver a altura. O meu é bem aqui.
Vamos para um exemplo. Nesse nosso triângulo retângulo, eu vou ter a base 30 centímetros e a altura 21. Aplicando aí a nossa fórmula, vai ficar então 30 vezes 21 sobre 2. Se a gente multiplicar aí 30 vezes 21, vamos obter o resultado de 630. 630 dividido para 2, vamos obter então 315 centímetros. Lembrando que é centímetros quadrados, tá, gente? Sempre lembrar a medida de comprimento que a questão dá. Se for centímetros, centímetros quadrados. Se for metros, metros quadrados. Se for decímetros, decímetros quadrados. E assim por diante. Sabendo então da nossa fórmula, vamos para mais uma questão. Determine a área do triângulo cujas suas medidas são 34 por 23 de altura. Então a gente vai aplicar aí a fórmula 34 vezes 23 dividido para 2. 34 vezes 23, a gente vai obter o resultado de 782. Dividido por 2, vamos obter então o resultado de 391. Nessa questão, se você ler bem, a gente não determinou a medida, tá, gente? Então, se não tem medida na questão, você pode só colocar o 391. Mas lembre-se, se tiver a medida, coloca a medida e acrescenta ao quadrado. Então é isso, meu povo. Tchau, tchau e até a próxima aula.